convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2, nós leremos dos versículos 8 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. O título dessa mensagem é Chamados para Servir. A palavra do Senhor diz bem assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pai bendito, abençoe essa palavra lida, é isso que eu lhe peço em nome do seu Filho Jesus, amém. Bom, irmãos, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens intitulada Chamados para Servir, cujo objetivo principal é compreendermos a principal vocação de um discípulo de Jesus. Sim, hoje eu quero convidar vocês para entrarem nessa jornada e compreenderem qual é a principal função de um discípulo de Jesus de Nazaré. Durante esse período que eu tenho trabalhado com a juventude, a pergunta que eu mais recebi durante o meu primeiro ano de ministério é: Felipe, como que eu sei que eu sou chamado? Sim, Felipe, como que eu sei a minha vocação? E é interessante porque essa pergunta geralmente ela é constante para muitas pessoas. Eu lembro que alguns adolescentes na época vinham e perguntavam: Felipe, como que eu sei se eu estou dentro da vontade de Deus? Sim, como eu sei? Ou como que eu faço para descobrir o centro da vontade de Deus para a minha vida? Eu creio que alguns de vocês já se viram presos nesse dilema. Alguns de vocês já devem ter questionado sobre essa busca do centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu lembro que na época muitos esperavam: será que vai vir uma voz do alto, uma voz mística falando: João, eis que te digo, ou fulano, faça aquilo. Muitos esperam uma forma, uma voz mística, uma revelação especial para compreender qual é a sua vocação, para compreender qual é o seu chamado. E convenhamos, caso este seja seu dilema, caso este seja seu caso, eu quero te dar uma péssima notícia. Sim, isto nunca acontecerá. Sim, isto nunca acontecerá, pois a vontade de Deus já está explícita na Bíblia. Basta nós lermos a Bíblia para compreendermos qual é a vontade dele para seu povo. Nós não precisamos procurar no mapa qual é o centro da vontade de Deus. A Bíblia deixa bem claro qual é a vontade de Deus para o seu povo. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos instrui. A dificuldade sobre isso está ligada ao ponto de como nós compreendemos a nossa vocação. A palavra vocação no latim significa vocare. E isso significa o quê? A palavra vocare... Pessoal, consegue passar o próximo slide, fazendo favor? A palavra vocare significa uma inclinação para uma atividade, uma profissão ou um ofício. Sim, a palavra vocare significa tudo isso. Uma inclinação para uma atividade, uma profissão, um ofício ou um chamado divino. Hoje em dia essa palavra, muitas vezes ela se remete apenas à questão de trabalho. A palavra vocação fica somente atrelada à questão do trabalho. E por conta disso, essa palavra tem sido negligenciada em nossos tempos, pois nós perdemos a característica ou perdemos aquilo que faz a nossa identidade como povos de Deus. Nós vivemos em uma época onde a palavra trabalho traz um tom pejorativo, ou um tom de peso. Basta conversar com um adolescente ou um jovem hoje em dia.
diz que essa pessoa vai ser CLT. Essa semana, voltando de São Paulo no metrô, 2 adolescentes atrás de mim discutiam: ser CLT não é para nada, eu quero viver do TikTok. Hoje em dia a palavra CLT traz um tom pejorativo e as pessoas querem viver de mídias sociais, porém nem todo mundo vai viver de TikTok. Nem todo mundo vai viver daquilo que quer, mas uma coisa é certa: todos vão ter que trabalhar. Em algum grau, se você quer sobreviver, você vai ter que trabalhar. Sim, porém essa questão hoje em dia tem sido distorcida. Isso acontece porque desde o início, desde Adão, a palavra trabalho tem sido utilizada como uma questão de peso. Sim, desde o início, desde Adão. O homem tem que trabalhar duro. O homem ele tem que suar para conseguir conquistar as suas coisas. Isso tudo por conta do pecado no mundo. E é interessante observar porque na antiguidade muitos já discutiam sobre isso. A filosofia grega era repleta dessas questões. Basta observar a pessoa de Platão. Platão, que é um dos pais da filosofia grega, afirmava que o trabalho era uma coisa, como que eu posso falar? Retrógrada. Sim, o trabalho era algo retrógrado para Platão. Sim, para ele, todas as pessoas que trabalhavam de forma braçal não serviam para nada. Elas só serviam apenas para serem escravas ou viverem como animais de carga. Para eles, as pessoas que viviam no campo das ideias, no campo da filosofia, eram mais válidas do que as pessoas que trabalhavam de forma braçal. Posteriormente, anos depois, na Idade Média, a Igreja Católica começou a trabalhar sobre a mesma base. Somente o serviço eclesiástico é válido. Somente o serviço a Deus é santo. E o serviço dos demais não valiam de nada. Então existia uma casta superior e uma casta de inferioridade. E hoje em dia nós vivemos dentro desse dilema. Muitos já têm uma crise. Basta ouvir aquela musiquinha do Fantástico, domingo à noite, que começa a vir o suador. Já vem a dor de barriga, já vem a dor de cabeça. Nossa, amanhã eu tenho que acordar cedo. Amanhã, 5 horas da manhã, eu tenho que estar de pé. Deus me livre. Então essa questão do trabalho tem sido totalmente distorcida. E eu creio que isso aí pode ser um pouquinho do seu caso. Você chega domingo à noite e você começa a passar mal. Você começa a ter crises de ansiedade por conta da segunda-feira. É por conta desse conceito que muitos preferem não servir na obra de Deus. Recentemente, conversando com um conhecido meu, ele disse bem assim: meu amigo, ele vai todo final de semana para lavar o banheiro da igreja. E para mim isso não é de Deus. Que Deus é esse que manda a pessoa no seu único dia de folga e lavar o banheiro da casa dele? Complicado. É complicado porque muitas pessoas elas complicam na questão do serviço. Muitas pessoas não compreendem a questão do serviço à obra de Deus e trazem um tom pejorativo sobre tudo isso. Porque se você já é infeliz no seu trabalho, na obra de Deus você tem que ser infeliz também, porque o trabalho não serve mais para dignificar o homem, o trabalho já não serve mais para te atrelar ao contato direto com Deus. E nós muitas vezes colocamos isso na conta de Deus também. Nós não queremos relacionar com o Pai porque a gente não quer se desgastar cada vez mais. No meu único dia de folga, eu não quero servir o próximo. Talvez esse seja o seu dilema. Por isso eu gostaria de convidá-los a caminharem conosco ao longo dessas próximas 4 semanas para refletirem um pouco sobre a necessidade de entendermos a nossa vocação como discípulos de Jesus. Portanto, eu quero refletir com vocês nessa manhã 2 pontos sobre aquilo que a palavra de Deus nos desafia a viver. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje é que nós precisamos compreender a obra e o sacrifício de Deus, de Cristo,
em nossas vidas, que está atrelado aos versículos 8 e 9 de Efésios. Eu vou repetir novamente esse texto. A palavra fala bem assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Antes de entrarmos a fundo nesse texto, é necessário nós compreendermos em qual base Paulo escreve essa carta à igreja aos Efésios. A carta aos Efésios foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Você consegue encontrar os relatos dessa prisão lá em Atos 28, onde termina com Paulo sendo preso, Paulo vivendo em uma prisão domiciliar. Nossa, trava-língua legal. E Paulo escreve a carta a essa igreja durante essa prisão. Ele escreve ali por volta do ano 62 depois de Cristo, e conforme os relatos que a gente vê, Paulo ele escreve a fim de motivar. Essa carta era uma carta secular. Existe uma grande discussão se essa carta estava indo para Colossos, Laodiceia ou outras localidades, mas eu prefiro ficar com a academia, que compreende que essa carta foi direcionada à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ficava situada em uma das principais cidades da Ásia Menor, que é hoje em dia a Turquia. A igreja de Éfeso, ela possuía diversos tipos de habitantes, ela era uma cidade bem parecida com São Paulo, ela é a principal referência econômica da região, e nela possuía o principal templo de adoração para Artemis, ou conhecida como Diana dos Efésios. O templo dela era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina a complexidade e a grandeza do local desse templo. Além disso, essa cidade era uma cidade portuária. Grande parte da sua economia vinha do porto, vinha através daquilo que era vendido através do porto, e outra parte era atribuída à religião. A grande parte da economia local girava em torno do culto a Artemis. Sim, e você consegue observar a base sobre esse culto, ou a base econômica dessa sociedade, a partir de Atos 19, versículos 23 a 41. Se você quiser pesquisar posteriormente, grifem esse texto, porque é bem válido para você compreender um pouco o contexto dessa carta. E por que eu estou dizendo isso? Porque parte desse contexto ele é fundamental para compreendermos aquilo e para quem Paulo escreve essa carta. O apóstolo Paulo escreve essa carta para uma igreja que ele plantou. Sim, Paulo plantou a igreja em Éfeso durante a sua segunda viagem missionária. Mas, acima de tudo, ele envia uma carta para uma igreja que ele conhecia as suas lutas, seus dilemas, as suas angústias. Ele conhecia o propósito original do que reunia aqueles crentes naquela igreja. Então, Paulo, ele inicia esse versículo 8 dizendo: porque pela graça vocês são salvos. Sim. A nossa condição inicial diante de Deus é que todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. É por conta do pecado que existe a inimizade entre o homem e Deus. O homem está separado de Deus por conta do pecado. Basta a gente observar Efésios 2, dos versículos 1 a 6, que diz bem assim: Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Cristo, em sua rica misericórdia, nos trouxe vida enquanto nós estávamos mortos por conta dos nossos pecados. Sim, Cristo nos trouxe vida enquanto nós estávamos mortos por conta do pecado. Colossenses 1:13 afirma que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esta é a maravilhosa graça de Deus. Esta é a maravilhosa graça de Jesus Cristo. É através do sangue de Cristo vertido no Calvário é que nós temos paz com Deus. É através de Cristo que nós somos reconciliados diretamente com Deus. É por conta de Cristo que nós temos perdão de todas as nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas nossas pisaduras, pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Mesmo sem nós ser merecedores de tão grande amor, Deus foi misericordioso com cada um de nós e quis nos reconciliar com Ele. E isso é a graça. E isso é o favor imerecido de Deus. E essa graça, ela vai totalmente contra a lógica humana. Ela vai totalmente contra aquilo que nós almejamos ou ansiamos. Porque a graça não é mérito nosso. A salvação não é mérito meu e nem seu. É mérito de Cristo. Foi Cristo que morreu por mim e por você. E a gente precisa ter essa compreensão que é Cristo que morreu. Ele que nos deu a salvação. Não foi você que conquistou a sua salvação. Foi Deus que fez isso. E a gente precisa ter essa compreensão. No entretanto, o texto deixa bem claro que tanto a salvação quanto a fé são dons de Deus. É Deus que nos dá fé, é Deus que nos dá a salvação. Isso não é mérito nosso, é tudo de Deus. Romanos 5:8 diz bem assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus prova seu amor conosco pelo fato de Cristo ter morrido enquanto nós éramos pecadores. É Deus que demonstra seu amor. É Cristo que morre na cruz. O maior brado de amor que existiu foi dado na cruz do Calvário. Esse brado foi Jesus, quando diz: perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Cristo estava nos reconciliando em Deus através da sua morte no Calvário. Muitos têm a falsa compreensão que precisam cumprir sacrifícios, precisam cumprir oferendas, precisam ter metas para conquistar a sua salvação. Você precisa fazer isso, ou orar 30 vezes para que Deus te perdoe de tal coisa, ou você seguir um rito específico para que Deus te traga a paz. Você não precisa disso. Você precisa confiar em Cristo. É Ele que vai trazer a verdadeira paz para a sua vida. A gente não precisa ficar pagando penitência. Nós não precisamos ficar pagando promessas. Nós não precisamos nos matar, porque Deus já nos reconciliou diretamente com Ele. A dificuldade é que muitas vezes a gente tem essa ideia que pela nossa força, pelo nosso próprio braço, nós vamos conseguir alcançar a Deus. Isso é uma mentira. E isso é um desvio de conduta que um cristão pode ter. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas nós somos salvos por aquilo que Cristo fez em nossas vidas. Sim, a salvação não é mérito nosso. A salvação faz parte do mérito de Cristo. Qualquer questão contrária faz parte de uma visão distorcida sobre quem Deus é. E nós não podemos cair nesse engano. Nós não podemos achar que Deus tem uma dívida comigo.
Sim, nós não podemos pensar que porque damos dízimo na igreja, é que Deus tem que retribuir 1000 vezes a mais. Não. Não é porque você vem aqui cantar que Deus tem uma obrigação. Sabe, você tem dividendo lá com Deus. Ó, Deus, eu sirvo em 5 ministérios, mas hoje está tudo na conta. Na hora que eu preciso, eu resgato. Não, você não tem isso. Você não precisa. O mérito não é seu pelo que você faz. O mérito é por conta de Cristo. Se você pensa na sua fé nessa forma de metas, objetivos, formas de você conquistar algo de Deus, eu tenho uma péssima notícia. Isto é um engano. Isso não é mérito seu. E nunca será mérito seu. Deus não quer pessoas que barganhem a fé. Deus não está preocupado com essa fé infantil. Ele quer pessoas que tenham uma fé madura. Eu concordo com John Stott, quando ele diz bem assim: os cristãos não se sentem bem com orgulho, pois entendem a sua incongruência. Não podemos impertigar-nos no céu como pavões. O céu estará cheio de façanhas de Cristo e de louvores de Deus. Realmente haverá uma demonstração no céu, não uma demonstração de nós mesmos, mas sim uma demonstração da qual riqueza da graça, da misericórdia, da bondade de Deus por meio de Cristo. Meu irmão, se você acha que você vai chegar no céu e no céu vai ficar contando as suas obras, aquilo que você fez, isso daí é uma enganação. O céu será sobre Cristo, será pelos méritos dele, será por aquilo que ele fez, será para louvores a Deus. O céu começa aqui, a partir do momento que nós começamos a anunciar essa grandeza de Cristo. O céu não será sobre nós, mas será sobre a obra redentiva de Cristo Jesus. E nós precisamos ter essa compreensão. Porque, caso contrário, nós viveremos uma mentira. E vamos servir muitas vezes na base da recompensa, na base da barganha. E Deus não quer isso para nossas vidas. Mas Deus quer que nós tenhamos a compreensão do sacrifício e da obra dele na cruz do Calvário. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos compreender o nosso chamado. Acompanhe comigo lá em Efésios 2, versículo 10. A palavra diz bem assim: pois somos feituras deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Se no primeiro ponto nós falamos que a salvação é um dom gratuito de Deus, neste ponto eu quero refletir com vocês que nós precisamos viver uma nova realidade de vida. Sim, nós precisamos viver uma nova realidade de vida. O apóstolo Paulo inicia o versículo 10 dizendo que nós somos feitura de Deus. Passa para mim o próximo slide, por favor. Sim. E o que essa palavra feitura significa no grego? A palavra feitura no grego significa poemia. Sim, essa palavra significa que nós somos obras de artes de Deus, nós somos obras-primas de Deus, nós somos poesias de Deus. Sim, o sacrifício de Jesus no Calvário nos trouxe uma vida nova, nos trouxe uma nova realidade, nos trouxe uma nova compreensão, nos trouxe uma nova vida. E por conta disso nós precisamos entender a nossa identidade. E a nossa identidade é que nós somos obras-primas de Deus. E nós devemos ser utilizados para a proclamação do reino de Deus. Sim, Paulo, quando ele fala sobre isso, ele demonstra que a salvação não é mérito nosso, a salvação não é mérito do ser humano, mas a salvação é uma obra-prima, é uma obra de arte de Deus em nossas vidas, é uma obra de arte que Deus fez em nós e por nós, e Deus continua trabalhando em nós hoje em dia.
Somente Ele tem esse propósito nas nossas vidas. Cristo nos chamou para sermos cópias dele. Sim, Cristo Jesus nos chamou para sermos cópias e replicarmos outras cópias de Jesus nesse tempo. E o que isso significa? Nós somos chamados à boa obra. Nós somos chamados a servir a Deus. E o que é boa obra? A boa obra é a consequência de todos aqueles que foram salvos. Sim, a consequência da sua salvação é a boa obra. Se você entende que você foi salvo por Cristo Jesus, a consequência é você ter uma vida transformada e diferente. E Deus quer utilizar essa questão. Todos que são salvos são chamados a servir. Sim, todos que foram salvos por Cristo Jesus são convocados a servir. Sim, todos. Todos que nasceram de novo. Todos que nasceram em Cristo Jesus são chamados para ser discípulos. Eu concordo com o pastor Timothy Keller quando ele diz que o Evangelho nos chama para sair de nós mesmos e nos integrar ao serviço sacrificial ao outro. Vou repetir. O Evangelho nos chama para sair de nós mesmos e nos entregar ao serviço sacrificial e amoroso ao outro. Essa é a vocação de todos aqueles que nasceram de novo. Eu concordo com o pastor Rodrigo Bibo quando ele diz que Deus não tem filhos à toa. Deus não tem filho à toa. Se Deus te chamou, se Deus te salvou, não foi para que você tenha uma vida à toa. Se Deus te salvou, não é para que você tenha uma vida negligente. O desejo de Deus para a sua nova criação é para que ela viva de acordo com a sua nova realidade, viva de acordo com a sua nova pátria, viva de acordo com o seu reino. Você não foi chamado para viver a sua fé à toa. A consequência de todos aqueles que pertencem à família de Deus está ligado ao serviço e à prática das boas obras. Observem comigo 1 Pedro 4, 10. Um texto que semana que vem a gente vai esmiuçar mais ainda, tá? Aqui fica o spoiler. Acompanhem com a gente, porque semana que vem a gente vai trabalhar mais a fundo esse texto ainda. 1 Pedro 4, do 10 ao 11, diz bem assim: Deus concedeu um dom a cada um de vocês. A cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo de bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça de acordo com as palavras de Deus. Tem um dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Você pode até estar se questionando nesse momento, mas será que eu tenho um dom? Será que eu tenho uma vocação? Será que eu tenho um chamado? Meu irmão, você tem um chamado. Viva de acordo com a vontade de Deus. Meu irmão, como eu faço para descobrir? Viva em uma comunidade. Viva e conviva com pessoas. Meu irmão, não dá para você ser crente no virtual. Não dá para você viver a sua vida cristã somente no home office. É lindo você trabalhar de home office, mas não dá para você trabalhar no campo da fé somente no campo virtual. Eu amo nos dias que eu estou de casa trabalhando. Porém, a vida se dá no convívio com o outro. Naquele momento que você tem que pegar o metrô lotado, no momento que você pega esse passo aqui de São Bernardo travado e a pessoa te fecha, quando você está tentando ir rumo a Santo André. A vida se dá no dia a dia, nas atividades, no embate, no contato com outras pessoas. No momento que você vai na padaria comprar um pão e você tem uma atitude diferente. A vida não se dá no campo virtual. É dentro desse contato
com outras pessoas. É dentro desse contato que Deus quer trabalhar na sua vida. Deus te chamou para viver em família. E é dentro do convívio com a sua família da fé que você vai descobrir a sua vocação. Se você quer compreender a sua vocação, viva e conviva com a sua família. É na caminhada que você descobre o propósito. Não é você ficar esperando, Felipe, eis que te digo, não vai vir. Pode ter esse contato. Tem algumas pessoas na Bíblia que tiveram chamados específicos. Meu irmão, mas foi lá no Antigo Testamento, são pessoas contadas. Ou você encontra o apóstolo Paulo. Não acha que você é a última bolacha do pacote? Não acha que Deus vai parar o universo para poder falar sobre a sua vontade? A vontade está explícita na Bíblia. Você não é um alecrim de ouro. É na caminhada que você descobre o propósito para o qual você foi chamado. Você recebeu dons de Deus e você deve administrar eles. Porque, caso contrário, você vai cumprir uma tarefa de um péssimo mordomo. Como o tio Ben diz lá no Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você compreendeu o seu chamado? Você compreendeu o poder do Evangelho? Agora você tem uma responsabilidade enorme para a sua vida. Nós precisamos ser tementes ao texto bíblico e a Deus quem revelou esse propósito para as nossas vidas. Mas, acima de tudo, Deus nos chama para cuidarmos uns dos outros. Eu concordo muito com John Stott quando ele diz que você não pode ser bom no vácuo. Sim, ninguém pode ser bom no vazio. Mas é apenas no mundo real das pessoas. No vazio você não pode ser bom. Você não pode ser bom no vácuo. Somente quando você convive com outras pessoas. E eu sei que isso é dolorido, tá? Eu sei que é difícil você muitas vezes amar o próximo. Mas este é o caminho, este é o desafio que Deus quer para todos. A verdadeira santidade pode começar entre Deus e a alma, porém ela encontra a sua máxima expressão na comunidade de fé. Sim, naquele momento que você convive com outras pessoas, naquele momento que você convive com pessoas maravilhosas e com pessoas imperfeitas, pessoas gloriosas e pessoas frustrantes, pessoas boas e pessoas más. O chamado de Deus para conosco é de uns para com os outros. Tanto que o Novo Testamento ele repete a expressão uns aos outros mais de 50 vezes. Sim, você encontra tanto nos evangelhos quanto nas epístolas a palavra uns aos outros sendo repetida mais de 50 vezes. E por que isso? Porque é a nossa função, é a função do discípulo de Jesus cuidar e agir em direção de uns para com os outros. Observe em Gálatas 6:2 o que diz: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levem a carga um dos outros. Sim, como discípulos de Jesus, nós somos chamados não para ser meras bocas que falem, fulano, boa sorte, faça isso, mas nós somos convocados a levar a carga da pessoa. Sim, como nós cantamos aqui, não adianta a gente ficar bem se o outro caristia, não é isso que está falando na música de Barnabé? Não adianta a gente achar que a gente está bem se o outro está passando por necessidade. E não adianta você falar, que Deus cuide de você. Se você está vendo a necessidade, é a sua obrigação, é seu dever cuidar do outro, é carregar o peso, a dificuldade do outro, para cumprir o chamado e a lei de Cristo nas suas vidas. Não adianta a gente querer viver de uma forma superficial, nós temos que colocar o peso da vida do outro sobre os nossos ombros. Entendermos que nós somos família e orarmos e pedirmos uma direção e fortalecemos uns aos outros. Sim, nós devemos falar de amor, mas acima de tudo nós devemos viver
de uma forma amorosa para com o outro. Devemos demonstrar esse amor que é capaz de mudar o mundo. É por isso que nós somos chamados para servir. Mesmo que o serviço muitas vezes pareça uma forma de amor mais cara que as outras. Sim, porque quem aqui quer desprender tempo? Quem aqui quer perder um tempo para poder servir o outro? O serviço é custoso, o serviço é caro. O serviço a gente desprende tempo, porém é o caminho que a gente deve seguir. Sim, nós somos chamados para isso. Uma coisa é você falar palavras reconfortantes para uma pessoa. Uma coisa é você falar, nossa, misericórdia, que Deus te ajuda, vou orar. Outra coisa é você entrar na vida dela. Sabe, quando aquelas pessoas se encontram em luto, entrar no sofrimento e passar dias após dias dentro daquele processo de luto, trazendo o alívio e demonstrando o amor de Deus. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela morre, os familiares, eles têm aquele encontro positivo no dia do velório. Porém, nos meses que se passam, nas semanas que se passam após aquele vazio do lar, aquele vazio do quarto, é onde a pessoa precisa ser reconfortada e precisa de pessoas para apoiar. Uma coisa é você ter contato com uma pessoa em depressão e falar, fica bem. Outra coisa é você sair, pegar seu carro 3 horas da manhã e levar a pessoa para o hospital para tomar diazepam, porque a pessoa não está conseguindo se controlar na crise de ansiedade. Uma coisa é você falar, outra coisa é você se dispor. Você está disposto a isso? Você está disposto a entrar em contato com a miséria e demonstrar esse amor de Deus para o outro? Uma coisa é a gente encorajar, outra coisa é a gente carregar o fardo do outro. Uma coisa é colocar palavras bonitas, outra coisa é a gente entender que o outro faz parte da nossa responsabilidade. Quando nós não compreendemos isso, nós estamos negando o chamado de Cristo para conosco. Quando nós negamos este tipo de envolvimento com o outro, nós estamos negando o próprio Senhor Jesus Cristo. Concordo com Joe Owen, teólogo puritano, quando ele diz que os maiores considerem como a maior honra realizar os mais humildes serviços necessários aos santos mais humildes. Você quer ser grande na sua vida? Se considere humilde e viva de uma forma humilde e não de uma forma arrogante. Nós somos chamados para um reino de amor e demonstrar esse amor que muda o mundo para as outras pessoas. Nós somos chamados para sairmos da nossa zona de conforto. Caminhando para o fim, João 13, 34 e 35. Observem esse mandamento, Jesus. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, e assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Amem uns aos outros, assim como eu amei. Difícil, hein? Porque Cristo ele foi disposto a morrer. Ele passou por todo tipo de sofrimento, por todo tipo de perseguição por amor a mim e por você. Esse chamado ele é radical e profundo. E nós somos chamados a servir a fim que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Nós vivemos em uma sociedade totalmente fragilizada, onde as pessoas têm receio de se envolver. Eu lembro que na minha infância era comum a gente brincar na rua, perder a tampa do dedão do pé jogando futebol, ralar o braço. E hoje em dia o mundo tem vivido de uma forma mais conturbada, né? As pessoas não saem mais nem do condomínio, né? Hoje em dia é até difícil você liberar seu filho para descer na quadra para jogar futebol com um amigo. E nós somos chamados a nos relacionarmos com os outros dentro dessa sociedade fragilizada, dentro desse mundo caótico. Sim, dentro desse caos que é São Paulo, dentro desse caos que é o Rio de Janeiro que a gente vê na TV.
Nós somos chamados para ter contato dentro dessas sociedades fragilizadas, para nos envolvermos com as outras pessoas. Nós somos chamados para testemunhar para essas pessoas sobre um Deus que Ele é capaz de reconciliar todas as coisas. Foi isso que nós falamos no início. Cristo reconciliou todas as coisas e nós somos chamados para anunciar essa mensagem da reconciliação. Se nós compreendemos que Cristo nos reconciliou, nós devemos levar a mensagem da reconciliação até o último. É nosso dever, é nossa missão como povo de Deus. Deus está querendo reconciliar o mundo. Você pode se questionar, Felipe, mas por que, se Deus existe, por que o mal acontece? O mal acontece porque nós precisamos ainda anunciar a mensagem da reconciliação, porque virá o dia que o mal será tragado. Se a gente crê e quer que Cristo volte, nós precisamos levar o Evangelho até o fim, até os confins da terra, até a última pessoa. Este é o nosso dever, este é o nosso chamado. Foi para isso que Cristo nos resgatou, para anunciar a mensagem das boas novas para todos. Foi isso que Cristo fez. E Ele nos convida o tempo todo a levarmos essa mensagem de reconciliação. Quer seja no trabalho, quer seja na faculdade, quer seja na sua academia, até mesmo na sua casa. Em qualquer lugar que você esteja, você é convidado e você é convocado a ser discípulo de Jesus. Você é convidado a servir aqueles que não conhecem e levar essa mensagem de reconciliação. O nosso convite é para sermos sal e luz para aqueles que necessitam. Não viva de forma negligente o seu chamado. Deus chamou todos para servir. Não viva de forma negligente. Se você tem a consciência agora, não viva de uma forma negligente. Deus chamou todos os seus discípulos para imitá-lo. E você tem o privilégio de participar disso. Deus te dá o privilégio de participar da obra dele no mundo. Deus não precisa de você para salvar as outras pessoas. Mas Deus te dá o privilégio. E Ele quer dar esse privilégio para cada um de vocês, para poder experimentar a boa vontade dEle no mundo. Sim, Deus não precisa, mas Ele te deu o privilégio a participar dessa obra. Que a gente não saia daqui hoje indiferente a essa mensagem. Enquanto eu refleti essa mensagem essa semana, para mim foi dolorido, porque muitas vezes a gente negligencia isso, né? É fácil a gente se aceitar e conformar com as dores do mundo. A outra questão é, se você compreende a dor do outro, aonde você está nesse ponto? Não adianta a gente falar onde Deus está. Se você é discípulo de Jesus, você é chamado a servir. Você tem um dom. Se você tem um dom de falar, fala. Se você tem um dom de instruir, instrua. Se você tem um dom somente de acolher, acolha. Mas Deus deu dom para cada um de nós. E Deus quer isso. E quer usar você para edificar o corpo dele. Amém? Portanto, eu quero convidar vocês para continuar conosco ao longo dessas próximas semanas, compreendendo o propósito de Deus dentro do serviço. Nos acompanhem. É uma minissérie, né? Porque logo está vindo o Natal. Mas até o final de novembro, nós vamos esmiuçar sobre essa questão do serviço na Bíblia.